hoje, o que é que o Senhor nos tem para dizer? A respeito de quem? Quais serão os temas de hoje? Perdão. E para existir perdão é porque houve um pecado, né? Então essa é a primeira colocação que o Senhor tem para nós hoje. E quem vai falar sobre isso para nós é o nosso diácono Marcelo. Acho que todos conhecem? Conhecem? Não? Então você vai se apresentar. E ele é diácono permanente. Você sabe o que é um diácono permanente? Olha só, diácono, estão dizendo que você vai se tornar padre. Olha que sua mulher vai escutar uma coisa dessa, hein? Eita, para vocês aí, ele vai se apresentar e ele vai explicar antes de concurso o que é um diácono permanente. Tá bom? Isso aí muita gente não sabe na igreja, não. Isso, né? A gente está cansado de ouvir chamar de padre. Então ele vai fazer essa colocação porque a gente já aprende. Já que vai ter um aprendizado, né? A gente aprende isso também hoje, né? Vamos rezar para ele uma Ave Maria. Mas eu não vou rezar, não. Eu vou chamar alguém para rezar para você. Viu? Aqui cada dia eu chamo um para rezar para o seu senhor. Pode rezar também por ele? Pode saber mesmo. Senhor meu Deus, nós que estamos participando desse seminário de vida do Espírito Santo, temos recebido, graças, esse é o terceiro domingo que participamos, temos recebido muitas graças. Hoje caberá ao diácono Marcelo ser o mensageiro da tua voz. Por isso nós pedimos que Deus o inspire e ponha em suas bocas as palavras certas, que faça compreensão para todos nós que somos leigos, que somos aprendizes nessa caminhada que buscamos a cada dia, de poder compreender, aumentar a fé e fazer com que nos tornemos sempre pessoas cada vez melhores. Que Deus o inspire e o abençoe nesta palestra que iremos ouvir dentro de instantes. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meu nome é Diácono Marcelo, diácono permanente. Por que permanente? É para a vida inteira. Por isso que é diácono permanente. Que eu não sou transitório, ou seja, eu não vou ser padre. Então, na igreja tem gente que fala que é o primeiro grau da ordem. Mas teologicamente falando, o primeiro grau da ordem é o episcopado, que é bispo. O segundo grau é o presbiterato, que é os nossos sacerdotes, os padres, e o terceiro grau, que é o diaconato. E o diaconato tem duas situações, que é o permanente, que é o casado que se prepara, faz teologia, faz a formação e se ordena do mesmo jeito que os padres um dia se ordenaram. Então me ordenei diácono permanente na paróquia Santo Expedito, não foi aqui na catedral, foi lá na paróquia Santo Expedito, no dia 8 de dezembro de 2012. No ano passado, vou fazer ainda um ano, estou começando a minha caminhada diaconal. E o Senhor me chamou para ser diácono permanente desde o início em que eu comecei minha caminhada com vocês, grupo de oração da Renovação Carismática. Foi o grupo de oração da Renovação Carismática que fez com que eu fosse mergulhando a cada dia, a cada instante no conhecimento da Palavra de Deus. Eu nem imaginava que um dia eu estaria à frente com a Palavra de Deus pregando. Eu pegava a Palavra de Deus, tremia tudo, até os lábios tremia, de tanto nervosismo, vergonha. Desde 1992 foi quando eu tive minha primeira experiência na Renovação Carismática, e de lá para cá eu fui caminhando e cantando e seguindo a canção. Fui caminhando, aprendendo, o Senhor me chamando. Trabalhei muito tempo como ministro da Eucaristia, como catequista, na formação, e depois o Senhor me chamou, foi colocando no meu coração o desejo de entrar no seminário
para me formar e ser diácono permanente. A minha esposa disse sim, assinou um papel. A esposa tem que assinar o papel, a esposa tem que autorizar. Se a esposa não autorizar, a gente não é ordenado. Eu dependo dela, porque ela sabe que esse é um compromisso que eu estou assumindo. Além do meu trabalho, que eu sou militar da aeronáutica, além da família, tenho 3 filhos, uma de 17, um de 13 e um de 6. Quem tem filhos adolescentes sabe os trabalhos que nós temos, a dificuldade hoje. Tenho também essa família maravilhosa que é a igreja, né? Que o diácono passa a ter mais família também, graças a Deus. Então eu tenho meu tempo quase que o final de semana ocupado com a igreja. Mas a esposa não está junto comigo aqui, mas ela entende, por vezes ela caminha junto comigo, mas nem sempre está. Mas eu estou aqui para servir o Senhor, para ser um instrumento de Deus. Assim como Ele quer precisar de você, de cada um de nós que estamos aqui. Você é uma pessoa muito especial. No momento em que vocês estavam animando, aqui cantando, eu estava pensando quanto vocês são corajosos. Sério? Porque com calor desse, como o William disse, dá até para fritar ovo lá fora. Realmente está muito quente. Esse povo é muito animado. Sair à tarde para vir aqui. Você já imaginou o Espírito que te moveu e te trouxe aqui? Agora tem uma coisa que eu fico assim meio... Só pedir só os homens para levantar as mãos. Só os homens, olha só, gente. Levante a mão, só os homens. Agora, mulheres, dá uma voltinha com a cabeça. Fica só os homens com a mão levantada. As mulheres abaixo, olha. Dá uma voltinha com a cabeça para vocês verem quantos homens nós temos aqui. Olha quanto essas mulheres são muito mais santas do que a gente. Ainda bem, né? Mas eu vou fazer uma pergunta para essas mulheres que estão aqui. Por acaso tem algum homem na sua vida lá? Na sua casa? Deu certo. Você conhece algum homem? O que aconteceu? Ele não quis vir? Ele não animou? Na fazenda. Que bom que pelo menos você veio. Que bom que você veio. Eu queria dizer para você, assim como o Senhor um dia precisou de mim para eu estar aqui, o Senhor precisa de você, precisa de mim e de você. Sabe o que está acontecendo com a igreja? Já que o William começou falando que nós estamos entrando na primavera, primavera a gente lembra de flores, ele lembrou de paraíso. Só que eu queria lembrar para vocês como é um jardim, se ele não receber um tratamento devido. Se aquele jardim não tiver alguém, por exemplo, que tire as ervas daninhas, o que acontece com o jardim? Fica feio. O que acontece? Quem entende de flores aqui, de rosas? Eu gosto dele. Tem gente lá levantou as mãos. O que você precisa fazer com a rosa? Determinado momento, tem que... Olha, um monte de gente falou, tem que... O que é que você tira dela? Aquilo que não presta, o excesso, você tira dela. Para que você tira? Para que ela sabia que você é um jardim de Deus? Já sei isso. E aí agora eu queria que você, dentro de toda essa concepção, o que é que nós temos que tirar do nosso jardim para fazer com que essa flor e esse cravo, quebrar os nossos galhos aqui dos homens que estamos aqui, tirar de nós para fazer com que nós sejamos bonitos, perfeitos, floridos. Eu tenho certeza na minha vida tem muita coisa que eu preciso tirar. E você conhece a sua vida. E é exatamente isso que nos traz aqui hoje. O nosso tema de hoje está lá em Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14. É o nosso tema de hoje, está ali. Eu queria que você pegasse. E que bom que você já veja que alguém está aí com caneta, anotando. Sim, eu vou citar alguns trechos bíblicos, anote. Porque o seminário de vida no Espírito, ele nos faz crescer se nós somos perseverantes na caminhada. O meu seminário, esse seminário vai produzir frutos na minha vida se eu não ficar só com um domingo. Eu não posso ficar só com um domingo. No entanto, nós temos tarefas para cumprir. Colossenses capítulo 1. Todos já acharam?
Já. Quem tiver dificuldade, peça ajuda. Alguém pode me ajudar? Amém ou misericórdia? Amém. Amém. Misericórdia, gente. E meus servos aí que estão trabalhando, vamos ajudar aqui. 1507, mais para na Ave Maria, na sua talvez seja. 1508, versículo 3, tá certo? 1508. O que diz aí Colossenses no capítulo 1, versículo 13 a 14? Ele nos arrancou do poder das trevas e nos introduziu no reino de seu Filho muito amado, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Amém? Amém. Vou repetir de novo. Imagina aquilo que eu estava falando do jardim, de nós arrancarmos as ervas daninhas, mas só que às vezes, quando nós fazemos alguma plantação, é necessário primeiro você plantar a muda e depois você tirar a muda de um lugar e replantar para que ela possa crescer, não é verdade? Olha o que Deus fala para nós hoje. Ele nos arrancou do poder das trevas. Ele nos tirou aqui do poder das trevas e nós fomos plantados aonde? Nos introduziu no reino de seu Filho muito amado. Você saiu do poder de Satanás, do poder das trevas e foi plantado no coração de Jesus. Amém? Amém. Para quê? No qual nós temos a redenção, a remissão dos pecados. Redenção, perdão e remissão dos pecados. É exatamente isso que o Senhor quer fazer conosco hoje. Ele quer nos tirar do poder das trevas. Hoje o nosso tema, eu diria que é um tema que envolve, não somente hoje, mas envolve em toda a nossa vida. Porque em toda a nossa vida nós estamos constantemente vulneráveis ao pecado. Constantemente, às vezes, você está no trânsito, andando no trânsito, às vezes escutando um canto, uma música bonita, de repente alguém te dá uma fechada. Você, às vezes, naquele momento, você já comete um pecado, que deseja o mal para aquele outro, seu safado que fez isso comigo, seu não sei isso, aquilo outro, às vezes começa a falar um monte de palavrões. Saindo daqui para as esplanadas, você pode pecar. Às vezes aqui com os nossos olhares, eu posso olhar para uma outra pessoa e ter um olhar diferente, um olhar de maldade. E aí eu posso pecar pelo meu pensamento, porque nós pecamos com atos, por omissões. Às vezes eu posso pecar no banco, porque quando eu sento perto de uma pessoa, às vezes senta alguém que eu nem conheço, às vezes alguém que não é do meu convívio, alguém que não é da minha família, e eu fico assim, às vezes até arredo um pouco, porque eu começo a excluir aquela pessoa. E dentro da igreja, às vezes, nós pecamos. O pecado está constantemente do nosso lado. A primeira coisa que o Senhor nos convida hoje, já anota aí no seu caderninho que você está anotando, Gênesis capítulo 3, versículo 6. Não precisa pegar não, só anota para você depois em casa estudar. Capítulo 3, versículo 6. É onde que diz que a mulher, a Eva, se deixou seduzir pela serpente. Naquele momento em que a Eva se deparou com Satanás, com uma forma de serpente. E naquele momento que foi apresentado para Eva algo que atraísse os seus olhares. E naquele momento ela foi não só atraída pelo olhar, como disse sim àquele olhar. Porque é interessante, uma coisa é você ser atraído, uma coisa é você se deparar com um pecado. Constantemente nós fazemos isso. Outra coisa é você consentir em pecar. E constantemente nós caímos na nossa fraqueza, na nossa fragilidade humana, na nossa carne, e nos deixamos seduzir pelo pecado.
Aí consentimos na nossa vida o pecado. Aí o pecado toma posse do meu coração, passa a fazer parte do meu coração, da minha vida, da minha alma. E eu já começo, porque quando o pecado vai entrando, o pecado nos priva da graça de Deus, nos diz São Paulo. O pecado é como que uma porta que se fecha e me impede de receber as graças de Deus. Eva, naquele momento em que ela estava com um diálogo com Satanás, com a serpente, e constantemente, às vezes, nós nos deparamos com esse diálogo. O que seria esse diálogo? O meu subconsciente, a minha consciência, às vezes se deparando com o pecado, eu faço isso, eu faço aquilo, não, eu não posso fazer isso, não, eu faço. Aí você às vezes consciente, é o diálogo que nós temos conosco mesmo, diante do pecado. E esse diálogo, muitas vezes, quando nós estamos fracos na fé, nós caímos. Aí o jardim já não fica é tão bonito mais, porque o jardim já começa, às vezes, aquela flor bonita é roubada, é tirada do jardim, e às vezes as pessoas tiram aquela flor e começam a arrancar as pétalas, destruindo cada vez mais. É assim que nós estamos vendo o nosso povo aí no meio dessa sociedade, as pessoas que estão vivendo longe de Deus. É como que uma flor que está arrancando as suas pétalas, destruindo a sua vida, a sua esperança, o seu desejo de viver. É isso que o inimigo tem feito. E lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 12, é quando o próprio Adão se deixa levar pela sedução da Eva. A Eva aproxima de Adão e começa também a oferecer para ele algo de bom, sim, aquela fruta, a serpente que deu e foi muito boa, aquela fruta é muito boa. E aí Eva convenceu Adão. Eva não só pecou, mas levou também Adão a pecar. Às vezes nós pecamos e nós levamos a outra pessoa a pecar. Às vezes a minha atitude de rancor causa também rancor. Às vezes a minha atitude de fraqueza também causa fraqueza, porque eu fui um instrumento usado pelo inimigo para levar o outro a pecar. Lá em Gênesis 3,13, depois você pode colocar todo esse trecho aí do capítulo 3, do capítulo 1 até o 13. Quando Adão se depara com Deus, conversando com Deus, e pergunta, eles se esconderam, porque quando Deus entra no jardim ali, encontra os dois se esconderam, e Deus perguntou, por que vocês se esconderam? Porque nós estamos nus. Aí nós tivemos vergonha de ti, nos escondemos, mas quem revelou para vocês que vocês estão nus? Você já viu um bebezinho de 2 anos se esconder porque está nu? Já viu? Não. Uma criança inocente se esconder porque está nu? Porque é pura, porque tem um coração na graça. Nós nos escondemos, nós fazemos isso porque nossa maldade humana leva a pensar outras coisas. E aí eles se esconderam. Aí Deus pergunta, por acaso vocês comeram da fruta que eu proibi que vocês comessem? Aí Adão, mais que depressa, disse, não, foi aquela que o Senhor colocou do meu lado, aquela mulher, aquela danadinha ali, que o Senhor colocou do meu lado, foi ela que me deu da fruta. Aí Deus se dirige a Eva, foi você? Olha, foi aquela serpente, sabe aquela serpente lá, foi ela que me deu. Ou seja, ninguém quer assumir a culpa. Ninguém quer assumir a culpa. Porque muitas vezes nós pecamos, e o nosso grande mal, para não sermos perfeitos, para não encontrarmos de verdade a graça de Deus, a remissão do pecado na nossa vida, é a gente não assumir a nossa fraqueza, a nossa limitação, a nossa miséria diante de Deus. Eu pequei, Senhor, pequei por minha culpa, minha tão grande culpa. Por isso eu peço, Senhor, o teu perdão. Porque somos fracos, sim, somos pecadores. Se eu disser que não sou pecador, eu sou um mentiroso, nos diz a primeira carta de João. Lá no capítulo 1, se eu disser que não tenho pecado, eu sou um mentiroso, porque todos nós somos pecadores.
Não é isso que eu quero dizer. Somos sim pecadores. Eu quero dizer que esse reconhecimento nos faz encontrar a graça de Deus. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Foi exatamente para isso que Jesus se entregou na cruz. Foi exatamente para essa finalidade que Jesus derramou o sangue. Cada gota de sangue que Jesus derramou na cruz, o objetivo e o destino daquela gota de sangue era para que ela caísse no meu coração. O objetivo era lavar a minha alma dos meus pecados. A dor de Jesus foi muito grande, o sofrimento foi doloroso, mas ele tinha um objetivo. O objetivo dele era você. Ele faria tudo de novo se fosse no ano de 2003, assim como faz quando nós vivemos aqui o mistério da Eucaristia, quando nós celebramos a missa. No momento em que nós estamos celebrando a missa, há um memorial da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Memorial não é simplesmente fazer memória, não. Para a teologia, memorial é tornar presente aquele fato. Então Jesus é como se naquele momento, de novo, sentisse aquela dor, recebesse aquela coroa de espinho, recebesse aquele cravo, derramasse o sangue todinho por cada um de nós, por mim e por você, por causa do pecado que nós carregamos. E o Senhor te trouxe aqui nesse seminário de vida no Espírito, porque Ele quer colocar no seu coração que nós devemos ter um objetivo. Qual é o objetivo que nós devemos colocar como central na nossa vida? O nosso objetivo nessa terra, vamos colocar aí um exemplo. Quem está fazendo uma faculdade, por exemplo, não sei se tem algum universitário aqui, mas o objetivo não é o mesmo que um universitário, é se formar. O nosso objetivo que nós caminhamos nessa terra, desde o nascer até o pôr do sol, ou seja, até o momento em que nós partimos desta terra, o nosso objetivo é entregarmos a nossa vida a Deus para conquistarmos o céu. E dentro dessa caminhada, de lá do início da nossa vida até o final, nós temos que ter como objetivo a luta contra o mal, a luta contra o pecado. Eu devo ser um instrumento de Deus no meio dessa sociedade. Eu devo deixar Deus agir em mim, no meu coração, para que a sua presença possa transformar aqueles que estão ao meu redor. E eu tenho certeza que ao seu redor tem muita gente que você ama, que você queria que fosse transformado por Deus. E essa pessoa que você ama, se você fizer a sua parte, se você reconhecer que verdadeiramente o pecado é um não que eu digo a Deus, o pecado é uma negação à graça de Deus. Quando eu permito o pecado na minha vida, eu estou dizendo: Senhor, eu não quero essa graça, eu quero isso. Eu quero viver longe de Ti. Mas quando eu tenho firme que a minha decisão é buscar a graça de Deus, é deixar que esse templo do Espírito Santo, que São Paulo nos chama, não sabeis que vós sois templo do Espírito Santo, que o Espírito de Deus habita em vós, é ter essa certeza que nós somos templo do Espírito Santo. Estando do jeito que eu estiver, sendo jovem, sendo mais velho, sendo idoso, independe, eu sou o templo do Espírito Santo, sou uma pessoa amada por Deus, que sou chamado a vencer o pecado na minha vida, a dizer não ao pecado e dizer sim a Deus. Se assim eu fizer, eu serei transformado, eu serei renovado, eu serei uma outra pessoa, mesmo que caia no pecado. No momento em que eu cair no pecado, o Senhor vai me levantar. Assim aconteceu com São Pedro. Você se lembra aquela passagem? Eles no barco, Jesus vindo em alto mar, ficam com medo. Jesus diz: não tenha medo, sou eu. Ah, se és tu mesmo, Senhor, mande que eu vá até ti, para que eu acredite mesmo que és tu. Vem, Pedro, caminha. Pedro começou a andar, de repente Pedro afundou. Só que diz a palavra de Deus que quando Pedro afundou, imediatamente ele clamou pelo Senhor
Senhor, tem piedade de mim. E quando ele clamou pelo Senhor, pediu pela piedade do Senhor, o que Jesus fez? Segurou pela mão. O Senhor te segura pela mão quando na nossa fraqueza nós caímos, porque nós temos o Senhor como a luz que ilumina o nosso caminho, temos a palavra que ilumina os nossos passos. Mas eu preciso ter isso em mente. Olha quantas pessoas aqui, quantos somos aqui nessa igreja? Poderia estar mais cheio, poderia, mas somos nós que estamos aqui. Se cada um de nós, independente da nossa idade, da nossa condição social, se sou pobre, rico, sei lá, independente de nós, da nossa situação, se cada um de nós compreendermos que Deus precisa de mim, que Jesus derramou o sangue para me salvar, então eu vou fazer a minha parte, que é buscar o Senhor, que é abrir o meu coração a Ele, é escancarar a porta do meu coração e dizer: Senhor, usa de mim, eu quero ser Teu, quero ser instrumento Teu, Senhor. Olha quantas pessoas nós seremos aqui evangelizando esse mundo. Olha quantos de nós seremos como que uma tocha que brilha na escuridão. Imagina você perdido no meio do mato, tudo escuro. Imagina, você lá numa floresta, tudo escuro, e de repente você vê uma pessoa andando com uma tocha. O quanto nós nos alegraríamos, né? Porque uma pessoa com uma tocha iria iluminar o caminho. Você pode ser essa tocha no meio deste mundo que jaz nas trevas, já nos dizia a palavra de Deus. Este mundo que tem tentado fazer com que cada um de nós engula contra-valores como sendo valores. Mas nós temos a força do Senhor com a gente, e nós podemos então ser essa tocha, essa luz que ilumina os caminhos. Mas para isso nós temos que vencer o pecado. Eu queria que vocês pegassem comigo lá em Romanos. Agora sim nós vamos proclamar. Por favor, a hora. Me dê um sinal quando estiver faltando uns 10 minutos, por favor. Já é o sinal, não, né? Não. 18. Me policie, por favor, senão vamos embora. Senão nós vamos perder a missa. Romanos capítulo 6. Antes do capítulo 6, nós vamos pegar no capítulo 5, versículo 20. Amém? Na edição Ave Maria, 1454. Diz assim, lá no capítulo 5, versículo 20: sobreveio a lei para que abundasse o pecado, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Assim como o pecado reinou para a morte, assim também a graça reinaria pela justiça para a vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Toda graça na nossa vida, meus irmãos, ela vai acontecer por meio de Jesus Cristo. É aceitando a pessoa de Jesus em nossa vida que a graça de Deus vai acontecer. Se eu estava pensando que aquele pecado que eu cometi era tão grande que eu não sou digno mais de ser um instrumento de Deus, São Paulo nos fala na carta hoje que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, se nós pecamos muito, Deus tem muita graça para derramar na nossa vida. Lá no capítulo 6, versículo 1 diz assim: então o que diremos? Permaneceremos no pecado para que haja abundância da graça? São Paulo começa então a questionar: já que onde superabundou o pecado, então eu vou pecar à vontade. Não é isso que ele está querendo dizer. Ele não está querendo dizer para nós, então pode pecar à vontade, porque aí vai abundar a graça de Deus. Não. Ele está querendo dizer para nós que todos nós, cada um de nós, somos filhos amados de Deus, que cada um de nós tem uma chance maravilhosa de ser arrancado do poder das trevas e transportado para o reino do Senhor Jesus. Ele escolheu para nós, que foi o nosso tema de hoje, a primeira palavra que nós proclamamos. Então ele está querendo dizer para nós que não é para nós ficarmos pecando então. Ele continua dizendo:
De modo algum. Nós que já morremos ao pecado, como poderíamos ainda viver nele? Agora eu pergunto para vocês: quando foi que nós morremos para o pecado? Quando? Mas aqui nessa terra. Ah, glória a Deus! Quando nós fomos batizados, nós mergulhamos na morte de Jesus e nós ressurgimos para uma vida nova. O batismo realizou em nós a salvação. Pelo batismo eu já fui morto pelo pecado e salvo para a vida eterna. Você sabia disso? Nós já vencemos o mal. Nos diz lá no Evangelho de João, capítulo 14, se não me engano, que o inimigo de Deus já foi julgado e condenado. Sabe a sentença do diabo? Já foi batida por Jesus na cruz. O inimigo já foi julgado e condenado. Aí você pode perguntar para mim assim, então, por que tanto mal reina no mundo? Por quê? Porque nós permitimos. Por que o mal reina na minha vida? Porque eu dou brecha para ele, porque eu abro as portas para ele, porque eu digo sim ao pecado. E aí eu quero retomar a imagem que o William tomou do jardim do Éden. Se o jardim não for aguado, o que vai acontecer com ele? Vai morrer. Já ouvi de alguém que já vai morrer, vai murchar e morrer. E se você não receber a graça diariamente de Deus, se você não for regado pela água do Espírito Santo todos os dias, o que acontece comigo e com você, espiritualmente falando? Eis aí o grande mal que o diabo inimigo tem agido no meio do mundo, porque nós não temos intensificado a nossa entrega para Deus, não temos regado a nossa alma com a água espiritual. Jesus, lava, purifica-me, restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós a água do amor, o Espírito de Deus, nosso Senhor. Aí você já está entendendo. Como que eu vou conseguir vencer o pecado da minha vida? Sendo alimentado por Deus constantemente. E está aí uma grande graça que me motivou a participar desse movimento da Renovação Carismática Católica, que eu não tenho vergonha de levar essa identidade carismática, esteja onde eu estiver. Seja lá com o bispo, no meu trabalho, seja onde eu estiver, qualquer lugar, a minha identidade. Exatamente porque a Renovação Carismática nos ensina pelo menos os fundamentos da renovação carismática, que eu devo ter pelo menos uma hora, um tempo de oração pessoal, para que o Senhor possa me alimentar, para que o Senhor possa me fortalecer, para que eu possa vencer então o pecado na minha vida. Volte os teus olhos lá para a palavra de Deus, porque tem mais coisa para te falar. Diz assim, capítulo 6, versículo 3: ou ignorais que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Confirmando, né, Altair? Aquilo que foi falado, que é no batismo que no batismo de Jesus que nós vencemos o pecado, fomos mortos para o pecado. Fomos, pois, sepultados com Ele na sua morte, pelo batismo, para que, como Cristo ressurgiu dos mortos pela glória do Pai, assim nós também vivamos uma vida nova. O Senhor tem uma vida nova para conceder a cada um de nós. Quem aqui foi batizado, levante a mão. Olha aí, ó, aproveita, viu o pessoal da liderança do grupo de oração aí, da liderança do seminário. Olha quantas pessoas que estão servos do Senhor aqui, ó. Um monte de gente para enviar aí para Brasília fora para pregar. Todo mundo aqui, vida nova. Você recebeu vida nova. Fala para quem está à tua direita e à tua esquerda. Você recebeu a vida nova do Senhor. Porque no batismo você foi sepultado para o pecado. O pecado foi vencido no batismo. Marcelo, você fala batismo, é o nosso batismo. Quando a gente vem aqui, é o batismo, o sacramento do batismo. sacramento do batismo. Mas nessa época, desculpa, nós não tínhamos pecado, não tínhamos. O pecado original, herdado por Adão e Eva, a culpa.
Só que o pecado que tem agido hoje no mundo é o pecado pessoal, é aquele pecado que eu permito que o inimigo haja através de mim, né? Todo pecado, no batismo nós somos sepultados do pecado pessoal e do pecado original, herdado, né, da desobediência dos nossos primeiros pais. Mas aquilo que nós falamos vocês aqui é viver esse batismo, viver o compromisso que nós assumimos no nosso batismo, que é ser uma pessoa nova. A pessoa que vive do batismo, ela vive buscando e lutando para vencer constantemente o pecado. Para vencer o pecado. Esse pecado que me deixa, que me impede de ser um instrumento de Deus, que faz tudo escurecer. Lembra o local escuro? A floresta escura? O pecado faz isso com a gente. E quantas pessoas têm morrido? Quantas pessoas têm distanciado das graças de Deus, porque o pecado tem cegado as pessoas? Você sabe qual que é o salário do pecado? Deixa na mesma página aí. As pessoas que buscam o pecado na vida, o que elas vão ganhar na vida? Qual que é o pagamento delas? Qual que é o salário? A morte. Está aí, ó, no capítulo 6, versículo 23. Capítulo 6, versículo 23. Leia comigo o que está escrito. Porque o salário do pecado é a morte, enquanto o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Quando eu permito conscientemente que o pecado faça morada na minha vida, eu estou querendo receber o salário da morte. E essa morte aqui, ela simboliza a morte para esta vida, simboliza a morte espiritual, a morte da esperança, a morte do amor, a morte para a alegria, a morte para o sucesso, a morte para tantas coisas. Porque esse é o salário do pecado. O que diz no finalzinho? Ao passo, enquanto o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Qual é a opção que eu faço? Qual é a opção que nós queremos fazer para Deus? Sabe de uma coisa, meus irmãos? O pecado, eu queria perguntar para as mulheres aqui: alguém tem medo de serpente, cobra venenosa, aquelas... Você teria coragem de pegar uma serpente daquelas naja, aquelas perigosas, e colocar dormindo do ladinho do travesseiro? Agora eu queria dizer para vocês uma coisa: essa serpente, essa cobra venenosa, tem soro antiofídico. Se te morder, toma o soro antiofídico, acabou. Não mata você. Logicamente que o soro tem que chegar na hora, né? Mas tem solução. Morre. Agora eu queria dizer para vocês que o pecado é uma das piores serpentes que muitas vezes nós dormimos, colocamos a cabeça debaixo de um travesseiro, cobrimos e dormimos igual anjinho, sem se preocupar com aquele pecado que está dentro do nosso coração. E aquela serpente fica lá, tentando devorar. O diabo é como um leão que ruge buscando a quem devorar, constantemente ao nosso redor. Nos diz São Paulo, a carta aos Efésios, que a nossa luta não é contra os homens de carne, mas contra os espíritos maus espalhados nos ares. Cada um de vocês se conhece, eu me conheço, você se conhece. Você sabe o quanto nós somos frágeis para o pecado. Mas como que nós ficaremos fortes? Aqui eu quero retomar, nosso tempo já está indo para o final. Quero retomar aquele trecho, não vou ler, mas nós vamos comentar sobre aquele trecho daquela mulher que sabia que Jesus tinha entrado na casa do fariseu, viu que Jesus estava lá. Ela foi correndo em direção à casa do fariseu. Ela não bateu na porta da casa do fariseu, ela foi entrando dentro da casa. E quando ela entrou dentro da casa, o que ela fez? Ela se prostrou aos pés de Jesus. Aquela mulher era conhecida como pecadora pública. O que é uma pecadora pública? É como você passa por aí e vê aquelas pessoas, as prostitutas, se entregando por aí, e outros também se prostituindo, se drogando. Você passa assim, já fica publicamente, fazendo as suas atitudes erradas publicamente, sem se preocupar com a reprovação do povo. Assim era aquela mulher. Só que aquela mulher teve os seus olhos voltados para Jesus. Imagina mesmo antes
dela entrar na casa do fariseu? Porque ela teve que tomar uma atitude. Ela teve que ser corajosa e entrar dentro da casa do fariseu. O povo fariseu, eles nem aproximavam do pecador, porque se aproximassem do pecador, eles também ficariam impuros. Então eles não se aproximavam. Então aquela mulher, ela foi corajosa, ela entrou na casa do fariseu. Ela sabia, ela tinha certeza que aquele estava lá. Eu convido você a olhar para ele, porque foi o mesmo que teve os seus pés lavados pelas lágrimas daquela mulher pecadora. Os pés de Jesus, imagina, aqui nós temos uma imagem. O diabo é como um leão que ruge, né? 1 Pedro 5,8, obrigado, Pedro. Aqui nós temos a imagem, mas foi esse mesmo Jesus que teve os seus pés lavados por aquela mulher pecadora, que representa cada um de nós, porque nós também temos pecado. Pode ser que nós não sejamos pecadores públicos, mas dentro do nosso peito, dentro do nosso coração, nós sabemos que nós somos pecadores, e nós sabemos que nós somos fracos. Aquela mulher foi em direção a ele, porque ela sabia, ela tinha certeza que ele era capaz o suficiente de libertá-la do pecado. Assim como eu digo para você que veio aqui hoje, por maior que seja o teu pecado, o Senhor quer que você deposite os pés dele. Os pecados saíram do coração daquela mulher através de lágrimas. Eu fico imaginando cada lágrima que caía daqueles olhos era uma atitude errada que ela estava entregando aos pés de Jesus. E não foram poucas lágrimas, porque uma lágrima só não consegue lavar 2 pés. Diz o Senhor que ela lavou, banhou os pés ao ponto de ter que enxugar os seus pés com os cabelos. Ou seja, foram muitas lágrimas, muitas gotas de lágrimas caindo aos pés de Jesus. E cada gota de lágrima que caía, eu tenho certeza que a graça de Deus substituía aquela lágrima por uma vida nova. Cada lágrima que saía dos olhos daquela mulher, o Senhor compensava com mais amor, com mais perdão. Naquele momento Jesus estava fazendo uma nova criatura. Assim como eu digo para você que Ele está tocando no seu coração, você que está tão legal você olhando para mim assim, está tão atenciosa. Eu digo para você que o Senhor está trabalhando no seu coração agora. O Senhor está tocando o seu coração. E Ele está também querendo que você entregue para Ele essa vida velha. Sabe, nós entramos nessa porta de um jeito, nós vamos sair de outro. Nós vamos sair transformados, renovados, porque a vida velha ficou lá fora. O Senhor está nos concedendo agora, porque Ele passeia aqui no nosso meio. Não sei se Ele está aqui, se Ele está lá, ou se Ele está tocando todos ao mesmo tempo. Jesus está aqui, tocando no nosso íntimo, no nosso coração. Se você é uma dessas pessoas que está sentindo essa graça, já começa a agradecer a Deus, porque Ele está tocando no seu coração. Porque Ele precisa de você, como nós falamos no início, mas Ele precisa que você seja uma pessoa renovada, uma pessoa nova, uma pessoa com um coração novo, uma pessoa com um coração transformado, um coração compungido de vontade de servir, um coração compungido de capaz de se entregar verdadeiramente para Deus. Porque o Espírito Santo de Deus está fazendo essa graça na sua vida. Aquela mulher prostrou aos pés de Jesus e Jesus deu vida nova para ela. Nós lembramos também aquela outra passagem em que aquele filho, para nós encerrarmos, aquele filho, diz a palavra de Deus que é o filho pródigo, que tinha grandes bens, e chega perto do pai dele e diz: pai, dá-me a parte da herança que me cabe, porque eu quero viver a minha vida, eu quero tomar a minha liberdade e sair para o mundo afora vivendo, eu quero viver pelos meus próprios desejos, pela minha própria felicidade. O que o pai fez? Dividiu a herança e entregou para aquele filho. Aquele filho foi então viver a sua vida desregrada. Gastou todos os bens na prostituição, no pecado, no erro.
na vida errada? Quantas vezes nós também agimos assim? Quais são os bens? Qual é a herança que Deus te deu? Se você colocar a mão na sua cabeça agora, você vai lembrar, vai saber uma grande herança que Deus te deu. Deus te deu uma inteligência. Deus te deu a capacidade de pensar. Se você colocar a mão na frente do seu rosto, você está me enxergando, você está me vendo. Deus te deu os olhos. Você está respirando. Deus te deu a vida. Deus te deu um braço, te deu uma perna. E quantas pessoas estão gastando esses bens, essa preciosidade que é a inteligência, a sua vida, o seu corpo, no pecado? Mas é interessante. O que aconteceu com aquele filho? Quando aquele filho descobriu que ele não podia mais viver na vida de pecado, ele pensou consigo mesmo, e eu tenho certeza que naquele momento ele foi movido pelo Espírito Santo de Deus. Só reconhece o seu pecado, a sua fraqueza, a sua limitação, se o Espírito Santo de Deus lhe mostrar. Novamente aquela imagem, tudo escuro. Se está tudo escuro, não consigo enxergar nada. Se eu coloco uma luz, a luz faz com que eu consiga enxergar as coisas que tem ali. Só vou ver as coisas erradas que tem na minha vida se a luz de Deus iluminar as trevas que há em mim. Aquele homem teve a sua vida iluminada por Deus, e ele reconheceu que ele era pecador, e teve desejo no coração de voltar para a casa do pai e dizer para o pai: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já nem mesmo sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus servos. E assim então ele fez. Ele voltou, sem sandálias nos pés. Ele cuidava de porcos, com certeza com o corpo fedendo, com a roupa maltrapilha, rasgada. Ele voltou para a direção do pai. Interessante que mesmo antes dele chegar na casa do pai, o pai o avistou de longe. O pai foi correndo para abraçá-lo, assim como ele faz com cada um de nós. Faça assim, ó. Dê um abraço em você mesmo. E sinta nesse momento o abraço do pai. Nós que voltamos, nós que acolhemos o grande perdão, o grande amor do pai. Aquele filho, imagina que eu e você somos o filho pródigo que estamos voltando. O pai olha para cada um de nós e vem e nos abraça. Interessante, meus irmãos, que ele não perguntou para o filho pródigo: o que você fez? Por que você gastou o meu dinheiro? Por que você estava ali, aqui? Ele não perguntou isso para o filho pródigo, não. Ele só disse: que bom. Coloca um anel na mão desse meu filho. Coloca uma roupa nova, coloca sandália. Porque esse meu filho estava morto e voltou a viver. Esse meu filho estava perdido e foi encontrado. Cada um de nós que estamos aqui, o Senhor nos acolhe, o Senhor nos abraça. Ele nos perdoa, porque foi para isso que Ele morreu na cruz, para me perdoar e para te perdoar. Fala baixinho para a pessoa que está do seu lado: Jesus morreu na cruz para perdoar os teus pecados, para te dar vida nova. Ele morreu por mim. Olhe para a cruz agora. Olha para a cruz e diz assim: eu sei, Senhor Jesus, que tu morrestes na cruz para me salvar. Eu te agradeço. Eu te entrego a minha vida. E te peço, Senhor, faça-se em mim a tua vontade. Derrama a tua graça, Senhor, na minha vida, para que eu possa superar todo o pecado. Que eu seja teu, Senhor, não seja do inimigo. Então agora, Senhor Jesus, eu proclamo o teu senhorio, a tua graça na minha vida, porque eu te pertenço. Obrigado, Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém.